Então, vamos lá, vamos iniciar o nosso encontro de hoje. Inicialmente, o que você precisa saber aqui com relação às nossa política pública, né, a criação o desenvolvimento de saúde no Brasil, é entender que saúde ela nasce num contexto político, social e econômico, tá? Então essa é a primeira informação. Saúde, ela nasce, desenvolve numa evolução político, social e econômica. Os nossos governantes, as autoridades da época, eles vão pensar em saúde relacionada aqui com questões econômicas, tá? Com questões sociais. Então, quando mexe na questão financeira, quando mexe no desenvolvimento do Brasil, é que eles vão ali tentar solucionar os problemas vigentes na época. Então, não nasce porque as autoridades eram boazinhas, porque eles se preocupavam com a população, não. É porque já interfere nas questões econômicas, eles começam a pensar no setor saúde. 2. A lógica do processo evolutivo sempre obedeceu à ótica do avanço do capitalismo na sociedade, tá? Então, novamente, são questões ligadas ao financeiro. A saúde nunca ocupou lugar central dentro da política do Estado brasileiro. Então, o falar de saúde, né, sempre ficou à mercê, sempre ficou à margem periférica. Até hoje, né? As grandes discussões é com relação a questões financeiras, a questões econômicas, questão de segurança, mas saúde mesmo fica sempre à margem da discussão política do Estado. As ações de saúde propostas pelo governo sempre procuraram incorporar os problemas de saúde que atingem grupos sociais importantes de regiões socioeconômicas. Então, a segunda parte importante deste momento é saber que a construção de saúde ela aconteceu dentro de grupos sociais, tá? De grupos sociais importantes dentro da, da história, né? Do contexto da saúde. Então, não era para a população no geral, eram grupos específicos, grupos importantes. A conquista dos direitos sociais de saúde e previdência tem sido sempre uma resultante do poder de luta. Então, nunca foi relacionado aí a questões de desenvolvimento, digamos assim, voluntário, né, para a população. Não. A população sempre foi a luta, sempre foi questões de poder de luta, sempre foi resultado, né, de grande luta populacional aí. Então, nunca foi uma coisa que as governanças, as autoridades pensaram, não, vamos fazer, né, quesito saúde. Não, sempre foi o resultante do poder de luta. A história da saúde permeia e se confunde com a história da previdência social no Brasil em determinados períodos. Então, a construção da saúde sempre tem aí relação com o sentido de desenvolvimento econômico. Nesse sentido, tem momentos da construção da saúde que perpassa a construção da Previdência Social, né, o desenvolvimento da Previdência Social no Brasil. E o terceiro momento importante de hoje é a diferença, né, é a dualidade entre medicina preventiva e curativa, que a gente vai já entender. Sempre teve essa diferença aí da medicina preventiva versus a medicina curativa na construção do SUS, tá? Então, essa primeira lâmina aqui é basicamente um resumo da construção do SUS hoje. E a gente vai destrinchar cada um desses tópicos no decorrer da nossa narrativa. Então, como é que nós tínhamos a saúde na época da colônia, né? Na colônia e no Império? Então, no regime do governo unitário e centralizador, e que era incapaz de dar continuidade e eficiência na transmissão e execução às distâncias das determinações emanadas do Comando Central. Então, nós tínhamos
no Brasil colônia, um governo que não existia, né, não era vigente no Brasil, era a coroa portuguesa, e ele emanava aí os comandos lá de Portugal, né, um governo unitário, um governo centralizador, só que não era eficaz, porque todas as suas os seus comandos, né, eles eram advindos lá da coroa portuguesa para cá, o que não era eficaz no momento da sua execução. Nessa situação do Brasil colônia, nasce os boticários. Os boticários que são os que a gente conhece hoje, farmacêuticos, né? Então, aos boticários cabiam a manipulação das fórmulas prescritas pelos médicos, mas a verdade é que eles próprios tomavam a iniciativa de indicá-los, de fato, o comunismo até hoje. Então, os próprios boticários, eles indicavam a medicação, formulava a medicação, prescrevia a medicação, aplicava a medicação, né? Os conhecidos atualmente farmacêuticos. Mas para o Brasil Império, quando a coroa portuguesa ela se muda, né, se desloca para o Brasil, de fato, lá por 1800, a gente vai ter o desenvolvimento, digamos assim, mais acelerado do quesito saúde no país. Haja vista que a coroa vem para o Brasil e eu preciso ter, para receber a família real, o mínimo possível de ações, né? Então, eu preciso ter um hospital. Para que eu tenha um hospital, é preciso formar profissionais. Porque se de repente alguém da família real adoece, precisa de auxílio, né, nesse sentido de saúde, eu teria o mínimo possível aqui para conseguir atender a família real. Então, observa, o desenvolvimento de saúde estava ligado a um grupo populacional, né, a um grupo social importante. No caso aqui do Brasil Império, seria a família real. Então, a gente tem, em 1808, Dom João VI fundou, na Bahia, o Colégio Médico Cirúrgico, no Real Hospital Militar da cidade de Salvador. E no mesmo mês de novembro do mesmo ano, foi criada a Escola de Cirurgia do Rio de Janeiro, anexa ao Real Hospital Militar, para atender, né, a família real. Então, o desenvolvimento estava ligado com grupos populacionais importantes. Também nós tivemos a criação do porto na cidade do Rio de Janeiro, pela mesma razão, né? A família real lá ia desembarcar no Brasil e tinha que ter o mínimo possível de desenvolvimento sanitário para a família real, de não ir descer, né, lá na praia, não, desenvolver um porto para a família real desembarcar. Então, a gente já começa aí a construção do desenvolvimento do Brasil ligada a grupos populacionais importantes, no caso da família real. E aí, caminhando um pouco mais na história, já na época do Brasil República, nós temos um momento muito importante, um marco muito importante no desenvolvimento de saúde no Brasil, que é a revolta da vacina, que acontece em 1904, tá? Revolta da vacina que acontece em 1904, relacionada aí à epidemia da varíola, tá? A epidemia da varíola atrás. Então, nós tínhamos nessa época que Oswaldo Cruz, ele é chamado para controlar a febre amarela e ele acaba sendo convidado para entrar no controle da epidemia da varíola. Já estava lá mesmo, né? Ajudando no controle da febre amarela, ele é convocado, convidado também para atuar na questão do controle da epidemia da varíola. E aí, nesse ano, é publicada uma portaria, uma lei, na verdade, em que obriga a população a se vacinar. Literalmente obriga a população a se vacinar. Quem atuava aqui fortemente nesse controle eram militares, e a abordagem dos militares não era nada humanística, né? Então, eles entravam nas casas no chutão, no pisão, derrubando tudo e literalmente obrigava a população a se vacinar. Agarrava eles e vacinava, né?
E aí isso acaba tornando aí, fazendo com que a população ela se torne contra a vacina. E aí, na época, saía várias informações, vamos assim dizer, né? Várias desculpas da população que dizia que o governo aplicava essa vacina tinha veneno, tinha alguma doença, que a intenção era diminuir o número de população, era matar o pessoal, né? Devido a essa abordagem que tinha no momento da revolta da vacina. Mas a literatura mostra que esse momento, né, da revolta da vacina, a lei que obriga a população a se vacinar, foi um marco muito importante na diminuição da varíola na época, tá? Então, alguns historiadores, inclusive, contam que foi um marco tão importante que teve grandes impactos para a erradicação. Então, embora tenha sido uma abordagem autoritária, centralizadora, foi uma abordagem muito importante para a diminuição dos casos de varíola na época. Só que depois, né, eles revogaram a lei, a população não se calou, teve a revolta, teve as grandes lutas, né? E aí eles revogaram a lei na obrigatoriedade, só que com essa anulação, né, com essa revogação da lei, os casos de varíola tornaram-se a aumentar novamente, porque já não era mais obrigado a se vacinar, então a população não se vacinava. Então a gente teve aí um momento histórico muito importante na construção das políticas públicas do Brasil. Em 1917, a gente vai ter a reforma do Porto de Santos. Lembra lá o Porto de Santos que foi construído no Brasil Império para receber, né, a, a família real. E em 1917 acontece a reforma do Porto de Santos. O que acontece aqui, né? Acontece o seguinte: nós estávamos passando por uma mudança no setor econômico do Brasil. O Brasil ele sai do papel de Brasil agrário e vai para Brasil agrário exportador. O que é o Brasil agrário exportador? Produz a sua matéria-prima e exporta, certo? Então, as questões econômicas estavam surtindo assim um efeito grandioso, né? Maravilhoso. Só que o que acontece aqui? Nós vamos ter uma situação importante que também vai ser um marco na divisão histórica do Brasil. Nós temos nesse momento um Brasil extremamente conhecido por suas doenças endêmicas. Tanto é que a gente ganha um apelido no exterior que é o Brasil, país das mazelas. Por quê? Todos os navios, as grandes importações que paravam no país para levar, né, as matérias-primas para o exterior, os seus navegantes, os seus marinheiros, eles acabavam adoecendo. E era leptospirose, e era malária, e era febre amarela, né? Grandes navegantes. E no decorrer dessas viagens tinha muitas mortes dos marinheiros. Então, a própria população, os próprios trabalhadores não queriam vir mais e os donos das empresas não queriam mandar os seus trabalhadores porque vinha para cá, morria. Além de morrer, ainda levava as doenças para lá, né? Via nas navegações os ratos contaminados com bactéria da leptospirose, era aquele caos inteiro. E aí, nós estávamos perdendo exportações. A economia estava perdendo possibilidade de exportação para o exterior por conta dessa situação, por conta do famoso, né, apelido País das Mazelas. E como se não fosse o bastante, nesse período nós tivemos duas grandes greves, tá? É greve aqui, tá, gente? Não é guerra, tá escrito guerra. Duas grandes greves em 1917 e 1919. Essas greves também vem sendo um marco muito importante na construção, por quê? Nessa época aqui, em 1917, nós já tínhamos os trabalhadores no Brasil, trabalhadores europeus, né, que vieram para cá em busca de melhoria. Só que, chegando aqui, eles vão trabalhar nas ferroviárias, né, nas questões marítimas, e os europeus, eles já tinham lutado por
grandes direitos e benefícios na Europa, principalmente italianos. Os italianos eles já tinham direito de uma aposentadoria especial, já tinham direito a desconto de medicamento se precisasse, tinha direito a acesso a serviços de saúde especiais para ele, para a população, né, que são benefícios relacionados à previdência. Então, foram benefícios resultantes de muita luta social na Europa que eles conseguiram. E quando eles vêm para o Brasil, eles se deparam com um setor econômico de trabalho que é totalmente desfavorável para ele. E aqui eles não tinham direito a nada disso. Não tinha essas questões desses benefícios que eles tinham conseguido lá. Então, os europeus eles vão lutar aqui no Brasil para conseguir o que eles tinham conseguido lá. Claro, né, que eles vão se deparar ali com uma grande dificuldade com relação aos donos das empresas, não vão aceitar, e é quando acontece as duas grandes greves relacionadas aí com esse momento histórico, né, deles conseguirem, deles lutarem pelos benefícios que eles já tinham conseguido lá. Então, em 1917, a gente tem um período muito propício para mudanças. E observa no contexto histórico que eu estou contando para vocês, é que é tudo relacionado a questões econômicas. A exportação, e aí eu vou ter a reforma do Porto de Santos, e as greves, também relacionadas a questões econômicas. E aí, alguma coisa precisa ser feita, né? Alguma coisa precisa ser feita. Então, vai acontecer a reforma do Porto de Santos, no sentido de tentar sanitarizar o Brasil, ou pelo menos a orla brasileira, né? E aí diminuir a questão da circulação dos vetores causadores de doença, justamente para tentar diminuir o índice de doenças locais. E aí acontece a reforma do Porto de Santos. E as grandes greves é um ganho também, né? Porque eles já iniciam ali o que hoje a gente conhece como Previdência Social, já inicia os benefícios a esses trabalhadores a terem ali acesso à medicação gratuita ou desconto nas medicações, o acesso à assistência à saúde para ele, para os seus familiares e assim por diante. Então, começa o desenvolvimento de saúde coletiva, né? O desenvolvimento de questões sanitárias, o desenvolvimento de questões econômicas ligadas à saúde, relacionadas sempre ao setor da economia, tá? Sempre ao setor da economia. Grava sempre isso daí. Ok até aqui? Sim ou não? Seguindo. E em 1923, a gente vai ter a publicação da Lei Eloy Chaves. A Lei Eloy Chaves, ela cria os nossos CAPs, né, nas nossas caixas de aposentadorias e pensões, que ela vem a ser um embrião da Previdência Social, né, um embrião aí. Só que eles tinham uma característica muito importante, eles eram excludentes, ou seja, só quem tinha direito a esses benefícios do CAPES era quem contribuía. Eram os trabalhadores que contribuíam, tá? Não era a população no geral. Então, a característica muito importante do CAPES é que ele era excludente. Cada empresa tinha o seu CAPES, tá? Cada empresa tinha a sua caixinha de aposentadorias e pensões. E ela tinha uma gestão bipartite. O que é a gestão bipartite? Quem toma conta, né, é o trabalhador e o empregador, ou seja, é o patrão e o funcionário. Isso é a gestão bipartite, tá bom? Então, não esquece isso daqui. CAPES, cada empresa tinha a sua, ela era excludente e a gestão era bipartite. Significa dizer que quem tomava conta desse dinheirinho, dessa gestão, era o trabalhador e o empregador. Mãe, me dá essa bolsinha aí, branca. Tá. Característica da CAPES. Então, a CAPES nós tínhamos aqui formulada por instituições ou grandes empresas, tá? Como eu falei para vocês, cada empresa tinha a sua. Ofertavam aposentadorias e pensões, serviços funerários, socorro médico para a família
medicamentos por preço especial para esse trabalhador que contribuía, a assistência por acidente de trabalho, então tinha ali, né, cuidados especiais para quem sofria por algum acidente de trabalho, no caso. Financiamento e gestão era com o trabalhador e o empregador. Assistência médica para o empregado e sua família. Grava isso daqui, que isso daqui vai ser muito importante para vocês, tá? Muito importante. A primeira CAP foi dos ferroviários. A primeira CAP foi dos ferroviários. Isso aqui tem caído em prova. E tem aula no YouTube ensinando errado isso daqui, tá? A primeira CAP dizendo que foi dos marítimos. Cuidado, cuidado, não é dos marítimos. A primeira CAP é dos ferroviários, tá bom? E a segunda CAP é que é dos marítimos, tá bom? Não esquecer que eram por grandes empresas e o Estado aqui, nesse momento, ele não participava da gestão desse dinheiro. Era bipartite, só quem geria era o trabalhador e o patrão, né? O empregador. Caminhando um pouco mais na história, em 1933, eu voltei aí à criação dos IAPs, criação dos IAPs. O que é os IAPs? O IAPs é a unificação dos CAPs, tá? CAPs que foi criada em 1923, se unifica em 1933, se tornando IAPs, Instituto de Aposentadorias e Pensões, tá? E aqui eles são divididos por categorias. O IAPs, ele já tinha uma gestão tripartite, ou seja, além do funcionário, além do patrão, entrou aqui nessa gestão do governo, nessa gestão, perdão, dessa caixinha, né, o governo. Então, o governo, ele entra na gestão porque ele é bonzinho? Não, né? Ele vê uma oportunidade necessária e importante para ele. Tá vendo que tem ali um dinheiro que está sendo depositado todo mês, guardado, né, todo mês, e que está parado. Um dinheiro parado que não se utiliza para nada. Então, ele vê uma oportunidade de pegar esse dinheiro e investir. E aí ele vai conversar, né, com os trabalhadores e os patrões, os donos das empresas, e vai dizer assim, ó, eu quero entrar nessa caixinha aí, eu vou também estar investindo com vocês, também vou estar dando uma porcentagem de investimento, vai aumentar o dinheiro de vocês, mas em troca eu vou querer assumir a responsabilidade financeira. Ou seja, eu vou querer gerir o dinheiro de vocês. Eu vou querer tomar conta dele. Pode ser, a galera vai ficar doidinha, né? Ou não, o governo vai colocar mais dinheiro. Tudo bem, a gente aceita. Então, aqui nesse momento, na criação, né, do IAPES, 1933, a gente vai ter a unificação do CAPES e a entrada do governo nesse financiamento do SUS aí, né? Sendo, então, tripartite, tá? Tripartite. Então, anota isso daí, que isso é muito, muito importante, muito importante. A gente vai ter, em 1923, a criação dos CAPs e, em 1933, a criação dos IAPs. Tá? Ok? Até aqui, galera. Até aqui, tudo bem? Tá caminhando, sim ou não? A Adria, a Fabiana, a Jo, que tá aqui com a gente. Dúvidas até aqui? Beleza, beleza. Caminhando um pouco mais na história.
Em 1933, a gente tem as CAPES, são unificadas e são criadas no Instituto de Aposentadorias e Pensões, os IAPs, garantindo benefícios assegurados aos associados, né? Uma aposentadoria especial, uma pensão em caso de morte, para os membros de suas famílias ou para os beneficiários, assistência médica hospitalar, socorro farmacêutico, mediante a indenização pelo preço do custo crescido nas despesas de administração. Os IAPs, eles surgem das necessidades políticas do Estado em estender a toda a categoria do operariado urbano, e isso é importante, tá? Aqui ocorre a atenção para o operariado urbano, a população, o trabalhador rural não tinha direito aqui, não contribuía, não tinha acesso, era excludente. E, importantíssimo, tá? O primeiro IAP foi o dos marítimos. Então, tu não vai confundir isso daqui. O primeiro CAPES foi dos ferroviários e o primeiro IAP foi do marítimo, tá? E aqui o seu financiamento, a sua gestão, ela era tripartite. O governo assumiu a gestão financeira. Então, tu não vai me errar isso daqui, tá? Caminhando um pouquinho mais aí na história da construção das políticas públicas, nós vamos ter aqui que em 1941 nasce a nossa primeira Conferência Nacional da Saúde. A primeira Conferência Nacional da Saúde também foi um marco muito importante da construção, porque ela traz como tema central a situação sanitária e assistencial. Então, observa, não se tinha ainda discussão sobre saúde no Brasil, né? Não se tinha essa discussão. O que a gente tinha era discussão de questões sanitárias. Lembra lá, reforma do Porto de Santos, a questão do Brasil, país das mazelas, a questão da reforma sanitária, tudo isso era relacionado à questão sanitária, não era saúde propriamente dita, né? E aí a primeira Conferência Nacional de Saúde, ela traz também como foco o sanitarismo, né? O tema central, situação sanitária e assistencial dos estados. Então, ela vem trazer à tona discussão importante sobre questões sanitárias, no sentido de que o ambiente tem forte relação com o aparecimento de doença ou não, né? E com foco centralizado no Estado, no sentido de dar responsabilidade para o Estado, não só a União gerir, não só a União tomar conta, mas o Estado também ter a sua parcela de responsabilidade. E aí, em 1942, a gente vai ter a criação do Serviço Especial de Saúde Pública, a SESP, também chamada de Fundação do Serviço Especial de Saúde Pública, a FESESP, tá? Tem um papel muito importante também na construção das políticas públicas no Brasil. Aqui, em 1942, estava acontecendo o quê? Na questão política e social global. O que tinha em 1942? O que nós estávamos vivendo em 1942? Manda aí no chat. Não, não. Ditadura, não. O que nós estávamos vivendo? Segunda Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial. Então, nós tínhamos aqui, em 1942, a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil, ele participa da Segunda Guerra Mundial. O Brasil, ele é responsável pelas exportações de matéria-prima para a Segunda Guerra Mundial. Então, nós tínhamos que os Estados Unidos mandavam seus soldados, né, os americanos, para o Brasil para exportar matéria-prima. Eles vinham aqui, pegavam látex, exportavam matéria-prima para conseguir manter a Segunda Guerra Mundial. Só que o que acontecia?
os militares norte-americanos chegavam no Brasil, especificamente na Amazônia, né, e quase não tem doenças endêmicas na Amazônia, quase não tem febre amarela, quase não tem malária, né? Os soldados, eles chegavam aqui, eles adoeciam, morriam, e quando sobreviviam, ainda voltava para a América, levando, portando as doenças, né? Então, o governo norte-americano teve uma ideia. Qual foi a ideia dele? Bora fazer uma troca. Vamos fazer uma troca. Eu vou instalar na Amazônia, no Brasil, o molde, né, no molde do governo americano, a oferta de saúde pública. Então, eu vou sanitarizar a Amazônia, eu vou vacinar essa população, tem muita criança morrendo de poliomielite, vou vacinar, vou fazer as ações de educação em saúde, bora fazer uma melhoria aqui, vamos criar a Fundação de Serviço Especial de Saúde Pública, a FECESP, mas, em troca, vocês nos dão carta branca para a gente passear na Amazônia e coletar o nosso látex para a gente conseguir suprir as demandas da Segunda Guerra Mundial. Então, bora fazer uma troca. A gente faz esse controle das endemias e vocês nos ofertam a matéria-prima que a gente precisa. E foi assim que foi criado, né, a nossa FICESP. Seguindo aí os modelos Rockefeller, que é o modelo militar norte-americano, a gente cria, então, a Fundação do Serviço Especial de Saúde Pública. Tá? Então, é um marco muito importante aí, porque a gente vai ter o aparecimento, o desenvolvimento, o início, assim, né, das fundações sendo criadas para suprir necessidades de saúde pública no Brasil. Caminhando um pouco mais para a história, em 1953, a gente vai ter a criação do Ministério da Saúde. Antigamente, a gente tinha o Ministério da Saúde, que era junto com o da Educação, tá? Era tudo junto ali. Então, mais uma vez, observa, a saúde nunca foi um tema central nessa discussão, inclusive até os ministérios eles eram juntos, né? O Ministério da Saúde com o Ministério da Educação. E aí, em 53, eles se separa e a gente vai ter a criação do Ministério da Saúde. Aqui nós temos o início não, na verdade, a gente tem um aprofundamento da dicotomia. O que é a dicotomia? Dicotomia entre a Previdência Social e o Ministério da Saúde. Então, de um lado, eu tinha a Previdência Social, que ela disponibilizava as ações de assistência em saúde, mas era excludente, essas ações eram só para quem contribuía, ou seja, os trabalhadores. E do outro lado eu tinha o Ministério da Saúde. E aqui eles já carregavam a bandeira da universalidade. O que é a universalidade? Já carregava a bandeira de que as ações eram universais. Então, observa, a palavra, né, que a gente conhece hoje como princípio, universalidade, não é nova. Ela não vem de 1988, com a Constituição, ela não vem com a Lei 8080. Já se falava de ações universais antes da Constituição. Só que aqui, as ações universais eram muito restritas. As ações universais, eles diziam universal dentro daquilo que ele conseguia disponibilizar, que eram prioritariamente ações voltadas para promoção, prevenção e controle. Então, se a população precisasse de uma cirurgia, não tinha. De um auxílio, uma cirurgia odontológica, não tinha. O Ministério da Saúde não conseguia ofertar, porque eles não tinham esse serviço. E aí recorria a quem? Manda aqui no chat. Recorria a quem? Previdência ia ajudar a população no geral? Não, né? Porque a Previdência era só para quem trabalhava. O Ministério da Saúde não conseguia ajudar. Não tinha essas ações. Restava, então, a população recorrer a quem? A população recorria às santas casas, né? Santa Casa de Misericórdia, as instituições filantrópicas aqui. Então, a gente vê em 53
essa dicotomia ela se aprofundar ainda mais. De um lado, os previdenciários, que eram os trabalhadores que tinham direito à assistência à saúde, porque eles pagavam para isso, e do outro lado, o Ministério da Saúde com as ações universais, todo mundo tinha direito, porém as ações eram mínimas, não eram ações completas, era universal dentro daquilo que ele conseguia te disponibilizar, que era ação de promoção, prevenção e controle. Basicamente, vacinação, disponibilização de ferramentas que possam ajudar na prevenção, preservativa, essas coisas, né? As ações de promoção, prevenção e controle. Então, a assistência de alta complexidade, propriamente dita, não era possível ser disponibilizada porque o Ministério não tinha e não fazia a contratação das ações. E aí, os grandes empresários, eles veem uma oportunidade muito boa aqui em ganhar um dinheiro extra, vamos assim dizer, né? Então, eu tinha aqui nessa época o IAPES, que era, né, esse instituto que geria o dinheiro dos trabalhadores, e eu tinha trabalhador disposto a pagar por uma assistência à saúde, e eu não tinha um serviço completo. Então é quando nasce o anel burocrático, né? Os grandes empresários, donos dos grandes hospitais, vão aqui desenvolver um complexo de serviço de assistência hospitalar completíssima. Auxílio odontológico, cirúrgico e tudo que eles precisassem. Eu tinha demanda, ou seja, eu tinha trabalhador com dinheiro disposto a pagar, e eu tinha os empresários construindo os prédios e os hospitais enormes no centro urbano. Com isso, eu vejo ainda mais o aprofundamento dessa dicotomia que eu estou explicando para vocês. No centro urbano, centralizado o grande poder econômico da assistência à saúde, e o resto da população que não tinha direito a esse serviço porque não contribuía, ficava cada vez mais à margem, né? À margem periférica, à margem do setor saúde. Então, por um lado, eu tinha empresários dispostos a estar ofertando esse serviço, e por outro lado, eu tinha os trabalhadores que estavam dispostos a pagar pelo serviço. E na margem fica a população carente que não tinha direito ao serviço. Caminhando um pouco mais para a história, a gente vai para 1963. 1963 a gente vai ter a terceira Conferência Nacional de Saúde, tá? Essa conferência ela é um marco muito, muito importante para a história da política. Por quê? Porque é a conferência que vai trazer a campanha pela municipalização. Hoje a gente conhece, né, como descentralização. Então, a terceira conferência ela traz à tona a discussão de municipalização. Olha como é a história, ela é perfeita, né? Ela é descrita assim tranquilamente. A primeira conferência, que aconteceu em 41, ela vai falar sobre as questões sanitárias com foco no Estado, em ter o Estado, né, colocar o Estado como papel de também comando, de tomada de decisão. E a terceira conferência já traz o município, foco na municipalização, né? O município aí como tomada de decisão. Então, quando eu vejo, né, a discussão da descentralização, em 1963, e aí estava caminhando tudo lindo, tudo maravilhoso, a construção das políticas públicas estava seguindo do jeito que era para ser, só que em 1964 acontece, né, um momento histórico brasileiro de grande luta, de grande batalha, um momento histórico marcado por muitas lutas e, enfim, que é o golpe militar, né? Que é a ditadura militar em 1964. E a ditadura militar ela é conhecida como um poder centralizador, como um poder autoritário.
E é óbvio, né, que o governo da época vai querer levar adiante a discussão de descentralizar o poder para o Estado, vai querer levar adiante a discussão de municipalização, discutida até 63? Nunca, nunca. O poder é centralizado, o poder é autoritário. Então, em 64, todas as discussões que falam sobre descentralização, elas são estagnadas, elas param, né? E aí a gente vai ter um retrocesso aí das discussões para a centralização do poder, e isso vai até 1985, que é até por onde vai o ano, né, que vai a ditadura militar. Então, a gente tem aqui um momento triste da história do Brasil e, consequentemente, também que influencia negativamente na construção da saúde pública, tá? Que é o golpe militar em 64, e a gente vai ter um retrocesso aí para a centralização. Caminhando um pouco mais na história das políticas públicas, em 66 a gente vai ter a unificação dos IAPs e a criação dos INIPs. Então, olha lá, eu vou repetir, você precisa gravar esses anos. Esses anos. Isso cai em prova. Então, em 1923, eu tenho CAPES. Em 33, eu tenho IAPs. Em 63, eu vou ter o INIPs, o Instituto Nacional de Previdência Social. Ele é criado a partir da unificação dos IAPs, no momento, né, da ditadura militar. Então, eu vou ter a criação dos INIPs. Caminhando um pouco mais para a história, em 1977, eu vou ter a criação do INAMPS, tá? O INAMPS, ele nasce devido à crise do IAPs anteriormente, tá? Começa a sair as notícias, né, os murmurinhos de que estava tendo a criação, estava tendo situações relacionadas a desvio de verba, a assistência médica estava ficando cada vez mais cara financeiramente, os trabalhadores não estavam conseguindo suprir, tendo necessidade da assistência, não estava conseguindo ser atendido. Então, os trabalhadores, eles começam, né, a se revoltar, tem essa revolta aí. E aí, o governo da época, para tentar manter os trabalhadores quietinhos, parados ali, né, sem muita explosão, o que eles vão fazer? Eles vão criar o INAMPS. E a literatura mostra que o INAMPS nada mais é do que o INIPS anteriormente, só muda o nome, tá? Porque as coisas continuam a mesma coisa. O Estado não ajuda financeiramente nessa gestão tripartite, era tripartite somente na teoria, o Estado não contribuía, as questões financeiras ficavam cada vez mais caras ainda, o trabalhador não conseguia ter acesso do jeito que ele queria de forma completa. Associada a isso, vai ter um anel burocrático apoiando a governança, o governo da época, porque quem financiava as ações políticas do governo da época eram os grandes empresários, os donos dos grandes hospitais, que faziam parte desse anel burocrático. Então, nós vivíamos um momento caótico, propício, era um solo fértil para a reforma sanitária. De um lado, eu tinha um governo autoritário centralizador, que não aceitava discussão, que não aceitava briga de ninguém, sendo apoiado pelos grandes empresários do anel burocrático, dono dos grandes hospitais. E do outro lado, eu tinha os trabalhadores, que eles tinham todo o tempo o seu dinheiro sendo depositado ali nesse instituto, e quando eles precisavam de uma assistência, eles não conseguiam ter acesso, porque a assistência estava muito cara. Em contramão ainda tinha o governo que não ajudava nessa gestão tripartite. Então, eu tinha um momento propício. E na margem, não esquece que na margem ainda tem a população carente, né? População que ficava à margem aí na periferia, que não tinha acesso a nada. Não conseguia ter acesso a nada. Recorria às instituições filantrópicas, que cada vez mais sucateadas, cada vez mais lotadas aí. Então, o INAMPS, ele nasce nessa perspectiva de conter essa crise, mas, na verdade, só troca de nome.
E ele acaba, né, piorando porque ele reforça essa dicotomia que eu já venho contando para vocês, a dicotomia entre previdenciários e não previdenciários. No próprio nome, ele reforça essa dicotomia quando ele diz assim: Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Ei, a assistência médica é da Previdência. A assistência médica é da Previdência Social, ou seja, a assistência médica era de quem contribuía. Então, reforça ainda mais a desigualdade e a dicotomia de previdenciários e não previdenciários. E guarda essa informação, porque isso vai ser importante daqui a pouquinho, quando a gente for resolver questões, tá? Então, vou ter aí esse aprofundamento da dicotomia de previdenciários e não previdenciários. Caminhando um pouco mais na nossa linha do tempo da história das políticas públicas, em 78 eu vou ter uma ata, tá? É um marco muito importante também para a construção histórica da política pública no Brasil. Tem a nossa Conferência Internacional de Cuidados Primários em Saúde, ela acontece no Cazaquistão. E quando eu falo de cuidados primários, eu trago à tona, né, uma discussão e um olhar muito importante para a APS, para a atenção primária em saúde. Acontece no Cazaquistão e vem trazer à tona a importância da prevenção, em todo sentido. A importância da prevenção para a própria população, porque a população adoece menos, e a prevenção para as questões econômicas, porque se é mais fácil e é mais barato eu prevenir doença ou eu tratar a doença? Né? Então, há uma ata, a Conferência Internacional de Cuidados Primários, ela traz à tona essas discussões muito importantes. E nessa conferência, a gente vai ter aqui a reafirmação da saúde como um dos direitos fundamentais do homem, sob responsabilidade dos governos, e reconhece, né, a sua determinação intersetorial. Como assim determinação intersetorial? Aqui, em 78, a gente já vê a discussão da ampliação do conceito de saúde, né? Não é só a ausência de doença, é um completo bem-estar físico, psíquico e social. E a questão intersetorial tem relação fortemente, uma vez que saúde não está relacionada somente com contexto saúde, com o setor saúde. Eu preciso ter saúde quando eu falo de segurança, eu tenho saúde quando eu falo de educação, eu tenho saúde quando eu falo de economia, de renda, tudo isso é relacionado à saúde. Então, a conferência, ela amplia o leque de discussões para a intersetorialidade. E o Brasil, ele participou dessa conferência, né? Ele foi convidado e ele foi lá para o Cazaquistão participar desta conferência. Não falou nada, não teve um papel importante, até porque no Brasil não tinha APS, não tinha questões primárias como foco central de discussão, mas o Brasil viu que tinha coffee break lá, né? Na conferência, ele falou: eu vou porque eu vou comer lá. Então, tinha coffee break e o Brasil foi. Mas não teve grande discussão lá no momento, não. Mas teve um impacto para as execuções locais, né? Quando volta para o país, eles observam que realmente o modelo assistencial que tinha, que estava em vigência na época, não era um dos melhores. E aí coloca em xeque, né, o modelo que era puramente da medicina curativa, vem demonstrando aí as suas mazelas. Então, o modelo ele evidencia aumentos constantes dos casos de medicina curativa, centrada na atenção médica hospitalar, de complexidade crescente. Claro, lembra que quem geria todas essas ações era o anel burocrático, e o anel burocrático vai querer que a população adoeça, porque uma vez que a população adoece, eles vão precisar do serviço de saúde deles. A gente observa também aqui a diminuição do crescimento econômico, com respectiva repercussão na arrecadação do sistema previdenciário, reduzindo as suas receitas. Então, com o crescimento da economia, ainda falando de ditadura militar, né? 77 era ditadura militar, os trabalhadores têm que cada vez mais contribuir para a Previdência, né?
tem cada vez mais arrecadação desses trabalhadores, a incapacidade do sistema em atender a uma população cada vez maior de marginalizados, então, que não tinha carteira assinada, que estavam excluídos do sistema de previdência social. Associado a isso, o desvio de verba do sistema previdenciário para cobrir despesas de outros setores, né? E o mais importante, que também é o que coloca em xeque essa discussão, é o não repasse da União para o sistema de previdência. Então, eu não tinha um setor que é uma gestão que era tripartite, o trabalhador, a empresa e o Estado iam contribuir para a Previdência, o Estado não estava contribuindo, né? A União não estava contribuindo. Então, tudo isso colocava em xeque que o modelo de assistência médico-curatista, né, não funcionava, não estava surtindo efeito, não era importante do jeito que se pensava. E aí, em 1982, a gente vai ter, na verdade, 1981 e 82, né? A gente vai ter a criação do Plano CONASP. O Plano CONASP, que é o Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária. E ele nasce com o objetivo de conter os grandes custos, os enormes gastos do governo com o dinheiro da Previdência e combater as fraudes. Então, o CONASP ele é um marco porque ele tenta desmembrar, né, toda essa crise de dentro para fora. O que é de dentro para fora? Romper, né, de dentro para fora. O movimento sanitário, eles colocam aqui trabalhadores desses institutos, os trabalhadores que contribuíam dentro do CONASP, dentro desse conselho consultivo. Esse conselho ele tinha como função fiscalizar, combater as fraudes, fiscalizar o que estava sendo feito com o dinheiro deles. Então, se o dinheiro é meu, eu vou fiscalizar. E é isso que acontece, né? Começam a se colocar trabalhadores dentro dessa dominância desses anéis burocráticos para fazer a fiscalização do dinheiro deles, tá? O CONASP foi um momento também histórico importante de muita luta, porque a gente já vai ter aqui o aparecimento, né, do que seria futuramente o controle social. Os trabalhadores vão entrar nesse sentido de tentar fiscalizar o que estava acontecendo, e vai ser um marco muito importante lá na frente para a participação social, né, para os nossos princípios e diretrizes de participação social. Ok? Voltando, então, para o nosso contexto histórico. Então, aonde a gente parou? Em 1923, a gente vai ter o CAPES, com a Lei Eloy Chaves, né? Em 1933, a gente vai ter o IAPES, no primeiro governo de Getúlio Vargas. Em 66, a gente vai ter a ditadura militar e a criação do INIPES. Ainda na ditadura, em 1977, a gente vai ter a criação do INAMPES. E em 1981-82, a criação do CONASP, o Conselho Consultivo, que ele nasce com o objetivo de conter essa crise que estava acontecendo na Previdência, né? A crise aí do INAMPES. Então, já na metade da década de 1970, é criado o SIMPAS, que é o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, do qual fazia parte o INAMPES, o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, que mantém a estratégia de compra de serviço do setor privado, justificada na época por ser tecnicamente mais viável, mas que se tratava, em síntese, de uma perversa conjugação entre etarismo e privatismo, tá? Então, o INAMPES, ele vem para tentar conter a crise do INIPES, mas permanece a mesma coisa. Eles vão adquirir assistência médica, eles vão comprar o serviço médico dos anéis burocráticos, né, do serviço privado para a população, mas, na verdade, nada mais é do que uma situação de privatismo, né, etarismo.
Então, privar todo e qualquer setor sempre vai ser uma escolha ruim para a sociedade, para o setor social, né? Que nem está tendo agora a discussão aí de privatizar as praias. Para os grandes empresários e para quem tem dinheiro, é ótimo, né? Defende, mas para quem não tem, pagar para ter acesso é meio complicado, né? E é a mesma coisa aqui que acontece no setor saúde. Para quem não tem como recorrer, não tem como pagar, fica à margem, né? Fica à mercê. Então, o CONASP encontrou oposição da Federação Brasileira de Hospitais e de Medicina de Grupo, o chamado Anel Técnico Burocrático, que viam nessa tentativa a perda da sua hegemonia dentro do sistema e a perda do seu status. Em que sentido? O CONASP ele tinha vários projetos de ação de controle social, né? Modelo assim sanitário. Um desses projetos era o Prev Saúde. O que era o Prev Saúde? Uma das intenções deles era unificar todo o sistema de assistência à saúde. Então, o governo, né, o Ministério da Saúde, entrava com as ações que eles tinham, que são as ações de controle, prevenção e promoção da saúde, e o anel burocrático entrava com as ações de assistência, né? O governo ia pagar, ia contratar algumas dessas ações. Só que o anel burocrático, que era composto dos donos dos grandes hospitais, dos grandes empresários, não vão achar isso bacana, não vai achar interessante. Por quê? Para o anel burocrático, é melhor que o profissional, que a população adoeça para que ele precise utilizar o serviço deles. Então, não me adianta o Ministério da Saúde entrar com vacinação, entrar com as ações de prevenção, com as ações sanitárias aí relacionadas ao Aedes aegypti, a dengue, as arboviroses. Não adianta. Vai prevenir, a população não vai adoecer e não vai precisar dos serviços dos hospitais. Então, o anel burocrático vai aí ser uma grande oposição ao CONASP. E aí, todas as ideias que o CONASP desenvolvia em prol, né, da saúde brasileira, o anel burocrático vai lá e vai barrar. E lembra, 1981, 1982, eu ainda tenho ditadura militar. Quem tem esse controle são os militares e quem recebe o financiamento o governo militar é financiado pelos anéis burocráticos, é financiado pelos donos dos hospitais, pelos donos de grandes empresas. Então, eu tenho um solo propício aí totalmente contra a sociedade, totalmente contra, né, o modelo voltado para a população marginalizada que precisava e que cada vez mais crescia essa necessidade. Então, eu tenho um solo fértil para o ápice da reforma sanitária, né? E aí, em 1983, eu vou ter a criação do projeto interministerial, que é o AIS, Ações Integradas de Saúde. Esse projeto interministerial, ele tenta unificar as ações de previdência, educação e saúde, tá? Então, é um marco também muito importante, porque a gente já vem abordando sobre a intersetorialidade, né? E aí, esse projeto ele tenta juntar os ministérios com esse objetivo, né? De que saúde não é só o setor saúde. Eu vou ter saúde quando eu tenho uma boa economia, vou ter saúde quando eu tenho bons índices de educação, de prevenção e assim por diante. Então, o AIS, ele vem com esse projeto aí de unificação. Previdência passaria a comprar e pagar serviços prestados por estados, municípios, hospitais filantrópicos, públicos e universitários aqui nessas ações integradas.
Em 1986, eu já não tenho mais ditadura militar, né? Então, vou ter a ditadura militar até 1985, esse controle rígido, autoritário. Então, em 85, a ditadura militar cai, e em 86, senhores, eu tenho um marco histórico importantíssimo no contexto de saúde pública no Brasil. Em 1986, eu vou ter a 8ª Conferência Nacional de Saúde. É uma das conferências mais importantes no setor saúde, porque ele traz à tona a discussão aqui do movimento sanitário, né? A reforma sanitária. Então, a gente vai ter aqui um grande marco histórico de lutas desde a década de 60, né, até agora, até a década de 80, onde a gente está agora no nosso contexto histórico. Então, em 1960, eu tenho o início da reforma, o início dos movimentos, né, de reforma sanitária, que é iniciado, impulsionado pelos grandes intelectuais da época, então os professores das universidades, junto com os alunos, né, que impulsionou a reforma sanitária. E aí ela ganha força em 1970, já com os trabalhadores. Então, tu vai lembrar que em 1970 eu vou ter a crise no INIPES, que vai se tornar INAMPES, e os trabalhadores vão brigar por isso, porque cada vez mais é descontado o dinheiro do salário deles, e quando eles precisam de assistência, a assistência está muito cara, e o governo não ajuda, não contribui nessa gestão tripartite. Então, em 1970, ganha força com a entrada dos trabalhadores também brigando por essa reforma, e o ápice se dá na década de 80, quando a população entra também na briga, né? E a história conta que os grandes intelectuais, né, os alunos, os professores das universidades, eles iam de porta em porta, eles batiam de porta em porta, fazendo panfletagem, né? E convidando a população para ir às ruas, para brigar, para defender os seus direitos. Então, nós temos em 1980, na década de 80, na verdade, esse ápice da reforma sanitária, e a ditadura cai em 85. Em 86, a gente tem a 8ª Conferência Nacional de Saúde, uma das principais e mais importantes conferências, porque é a primeira conferência que traz a discussão de contextos, de conceitos relacionadas à participação da população. Então, é a primeira conferência em que eu tenho a participação da comunidade, a população participando e exigindo os seus direitos e exigindo a necessidade de participar da gestão do SUS. Essa conferência também é um grande marco, porque ela traz à tona, volta às discussões que foram estagnadas em 64 pela ditadura militar. Então, lá em 63, a gente vinha discutindo sobre municipalização, sobre descentralização, sobre universalidade, né? E foi parado por conta da ditadura militar, e aí a conferência de 86 ela traz à tona de volta essas discussões de descentralização, universalidade e igualdade, e também reforça, né, traz o nosso conceito ampliado de saúde. Agora, a saúde ela não é só ausência de doença, ausência de enfermidade. A saúde é um completo bem-estar físico, psico e social. E aí a conferência traz também. Também discute e aprova a unificação do sistema unificado, né, uma unificação do sistema de saúde. Então, eu vou ter as ações de prevenção, promoção e controle do Ministério, mas eu também vou ter as ações assistenciais que o Ministério vai fazer compra, né, lá com os grandes empresários. Então, eu vou ter o início aí dessa unificação dos serviços, das ações. E a partir dela se modificam as bases de organização, deliberação e representação das conferências nacionais de saúde. Então, um dos marcos importantíssimos é a 8ª Conferência. Ela é resultado dos movimentos sanitários, ela é resultado
da reforma sanitária, tá? Guarda esta data, guarda esse nome, a 8ª conferência vai ser muito importante para a tua prova. E aí, eu tenho em 86 a 8ª Conferência Nacional de Saúde, e em 88 eu vou ter a publicação da Constituição Federal, a primeira Constituição que vai trazer discussões, que vai trazer informações sobre saúde, né? Só que entre 86 e 88 eu vou ter um ano, né? 87. Nesse hiato de um ano de 87, eu vou ter o que a gente conhece, que é o período da estratégia ponte. O que é a estratégia ponte? Estratégia ponte é quando o país está se preparando para receber o nosso tão amado e defendido Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, em 87, eu vou ter o SUDES, o Sistema Único Descentralizado de Saúde. É uma preparação do país para receber o SUS. Então, ele vai primeiro descentralizar as ações para o Estado e, posteriormente, para o município. Então, é o seguinte, eu tenho em 86 a 8ª Conferência de Saúde, que vem trazer a discussão da unificação dos serviços, tá, em um só. E 88 eu tenho a Constituição. Entre 86 e 88 eu tenho 1987. Nesse hiato de um ano eu vou ter a estratégia ponte com a criação do Sistema Unificado do Sistema Único Descentralizado de Saúde, que é o SUDES, que vem preparar os estados para receber o Sistema Único de Saúde. É um marco importantíssimo também na construção histórica. Até que, finalmente, a gente chega na Constituição de 1988. A gente chama a Constituição de 1988 de certidão de nascimento do SUS, né? O SUS, ele nasce com a Constituição e vem oficializar, né? Vem decretar, vem oficializar o nascimento do SUS, a universalidade e a descentralização. A gente não vai entrar aqui na discussão da Constituição, porque vocês terão uma aula só sobre Constituição de 88. Salvo engano, no próximo sábado, inclusive. Tá? Então, vocês vão ter uma aula só sobre Constituição e a gente vai ver isso aí na íntegra. E aí, seguinte, resideiros e futuros residentes de plantão. O material de vocês, a apostila de vocês, ele vai na história até 88, tá? Ele vai até 88 aí, até 1988, vai até a Constituição. A apostila de vocês acaba aí. A partir daqui, é importante vocês anotarem. Por quê? Não está na apostila de vocês, porque vocês vão ver isso na íntegra. Então, vocês vão receber a apostila de Constituição, vocês vão receber a apostila da Lei 8080, vocês vão receber a apostila e o conteúdo na íntegra dos tópicos que vai estar, né, que está no edital de vocês. O que não está, vocês não vão ver. Por exemplo, aqui, a gente vai falar a gente vai passar aqui, né, pelo ano da criação do SAMU, pelo ano da criação do PACS, enfim. Se não está no edital de vocês, vocês não vão ver isso daqui, tá bom? Então, para quem quiser ir, já vai anotando as informações a partir daqui, mas o que tiver no edital, a gente vai ver na íntegra, vocês vão receber o material, e o que não tiver, vocês não vão receber, porque o foco é com base no edital, tá? Então, em 1990, a gente vai ter a publicação das nossas leis orgânicas de saúde, a Lei 8080 e a Lei 8.142, porque a Constituição sozinha, ela não é o suficiente, né? Ela não consegue resolver toda a situação. E aí, em 1990, eu vou ter a publicação da Lei 8080 e da Lei 8.142, a qual o Fernando Collor assina. Então, em 19 de setembro de 1990, Fernando Collor assina a primeira lei orgânica, a Lei 8080, aonde ele vem regulamentar o Sistema Único de Saúde. Porém, depois que ele assina, né, Fernando Collor, depois que ele assina, ele vai ler.
Ele vai ler a lei. Depois que ele assina, ele vai ler. E aí ele percebe 2 capítulos importantes na Lei 8080 que fala sobre a participação da comunidade e que fala sobre o financiamento do SUS. E aí Fernando Collor não vai gostar de saber disso. Como assim? A comunidade, a população vai participar da gestão do SUS? Vai ser todo aquele auê igual foi a reforma sanitária? Eu vou querer não. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai vetar todos os artigos que falam sobre participação da comunidade. Ele também vai ver que o financiamento do SUS vai acontecer automático e regular, fundo a fundo. O financiamento do SUS vai ser automático, regular, fundo a fundo. Ele também não vai gostar, Fernando Collor não vai gostar de saber que todo mês vai cair um dinheiro lá fixo, né? O PAB fixo, automático e regular, na conta do Estado e na conta do município. Não vai gostar. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai vetar todos os artigos que falam sobre a participação da comunidade, sobre o financiamento do SUS. Só que Fernando Collor, ele não conta que no auge, né, da reforma sanitária, no auge das brigas da população indo à rua cobrar os seus direitos e cantando Cazuza e cantando Renato Russo, no auge da ditadura, né, no auge, perdão, da ditadura não, no auge da reforma sanitária, a população vai se calar? Nunca, jamais. E aí Fernando Collor não tem para onde fugir, e quando é dia 28 de dezembro de 1990, depois do Natal, ele vai lá e promulga a segunda lei orgânica, a Lei 8.142, que vai falar de tudo aquilo que ele riscou, que ele vetou na Lei 8080, ele torna a publicar de novo. E aí a gente tem, em 1991, a NOB e a PAC. A nossa NOB 91, ela foi assinada também por Fernando Collor. Fernando Collor ficou ainda inconformado de ter que assinar a Lei 8.142, a lei que fala sobre a participação da comunidade, sobre o financiamento do SUS ser regular e automático, né? E aí, inconformado, ele publica a NOB 91. A NOB 91, ela é um retrocesso, porque ela tende a manter o financiamento que era feito na época do INAMPS, que é a política do cheque em branco. O que é a política do cheque em branco? É a compra de serviços privados de acordo ali com o que ele ofertado. Então, ele dava, né, abre aspas, um cheque em branco para os grandes empresários, e aí eles diziam, olha, esse ano aqui foi gasto tanto, então tu tem que me pagar isso aqui. Só que era bem irregular, né? Não tinha essa fiscalização. E aí o Fernando Collor já não tinha gostado, ele assina a Lei 8.142 obrigado, mas ele tenta ainda manter o financiamento conforme era realizado no INAMPS, com a política do cheque em branco, e assina a NOB 91. Então, a NOB 91, a característica dela é esse retrocesso aí do financiamento do SUS. Também em 91 nasce o PACS, que é o Programa de Agentes Comunitários de Saúde. A história do PACS também é uma história muito bacana, muito interessante. É uma história marcada de luta também, porque uma hora eles eram profissionais e eles recebiam por atuar, outra hora o trabalho era voluntário, já que o ACS ele precisa morar na comunidade, né? Então, uma hora eles atuavam, recebiam para isso, outra hora eles eram voluntários, porque eram os líderes das comunidades. E aí, quando esses trabalhadores, esses ACS, né, decidiram bater o pé e dizer que não iam mais trabalhar, não iam mais atuar se não fossem pagos, entrou uma crise na atenção primária, né, entrou uma crise nesse sentido de serviço primário de saúde, e aí os enfermeiros ficaram totalmente sobrecarregados em ter que fazer todas essas ações que o ACS fazia na época. E aí se junta a ACS e a enfermagem para lutar e defender pelos direitos dos ACS, e é quando, em 1991, nasce o PACS,
oficializando aí esse programa de incentivo, tendo então como financiamento a União, né? A União que financia, que paga o PAT. Eles têm até piso nacional. Era para enfermagem ser assim. Não, a enfermagem ela se junta para discutir pelos Sim. outros, mas não pelos seus, né? Se todos nós parássemos, meu Deus, ia mudar muita coisa. E aí, em 1993, a gente tem a extinção do INAMPES de vez. Então, o que acontece aqui, politicamente? Fernando Collor ele sofre um impeachment, né? Impeachment em 1992. Fernando Collor foi o presidente do povo, porque foi o presidente depois da ditadura, né? Então, ele foi o presidente do povo, mas não governou o povo. Foi o primeiro presidente que foi eleito pela população, pela eleição direta já. Então, ele foi o presidente aclamado pelo povo, mas que não governou para o povo, devido aí aos seus grandes cortes de incentivo financeiro para vários setores, inclusive a saúde. E aí ele sofre o impeachment em 1992. Em 93, quem assume é o vice Itamar Franco. E quando Itamar Franco entra, ele já entra, né? Grandão, grandão. Ele já publica a NOB 93. A NOB 93 vai extinguir de vez o INAMPS. Então, a partir de agora, não existe uma lei, a lei a lei 8.142, que fala que o financiamento vai ser automático e regular. Pois é. Então, a Mar Franco publica a NOB 93, reafirmando isso daí. E aí ele traz à tona alguns conceitos relacionados à habilitação dos municípios. Já que eu tenho que a saúde vai ser descentralizada e que o Estado vai ter responsabilidade e que o município também vai ter responsabilidade, então está na hora do município tomar conta disso daí. Desde 88 para 93 já tem 5 anos e o município não faz nada. E está recebendo dinheiro e não faz nada. Não está tomando, não está tendo autonomia. Então, Itamar Franco publica a lei, a NOB 93, a Norma Operacional Básica 93, onde vai trazer 3 tipos de habilitações para os municípios: incipiente, parcial e semipleno. Isso aqui nada mais é do que uma capacitação dos municípios, porque veja só, antes de 88, o poder é centralizado, as tomadas de decisões eram centralizadas. A União dizia o que o Estado e o que o município tinha que fazer. Com a descentralização, o município ele passa a ter autonomia. Só que não adianta eu dar autonomia para o município se ele não sabe o que fazer. Aí o município vai dizer assim, ó, beleza, agora eu tenho autonomia, agora eu posso tomar decisão, mas como é que eu faço isso? Eu nunca fiz. Então, a NOB 93 vem habilitar, né? Vem capacitar os municípios para a sua tomada de decisão. Tá? Então, ele extingue de vez o INAMPS e publica a NOB 93 Itamar Franco. Em 1994, a gente vai ter o programa Saúde da Família, a criação do programa Saúde da Família. Ele vem remodelar a assistência primária e ele ganha grande força aí com os ACS e os enfermeiros, tá? Um grande marco também para a atenção primária. Em 2003, a gente vai ter a criação do SAMU. Na verdade, não é criação, é a reformulação do SAMU, porque antes do SAMU tinha o SAMUD, tá? Que ele é reformulado, e em 2003 a gente vai ter o SAMU, que é devido aos altos índices de agravos relacionados à urgência e emergência, acidentes automobilísticos, quedas, violências de todos os tipos vem aumentando, e a gente precisa de um serviço, né, que confira essa assistência de forma rápida. E a gente tem a criação do SAMU em 2003. Em 2006, a gente vai ter a criação do Pacto pela Saúde. O Pacto pela Saúde é um marco importantíssimo contemporâneo, tá? Da criação do SUS. Por quê? Eu tenho que agora o serviço ele vai ser universal, integral e descentralizado. E quando eu falo de integralidade, eu estou falando do contexto
total, né? Atender o paciente como um todo. Mas vocês concordam comigo que nós vivemos em um país que ele é continental, um país gigantesco, tamanho maior que vários continentes do Brasil, do mundo, né? E que os problemas que eu tenho na região norte não são os problemas que eu tenho no sul, no nordeste, no centro-oeste. Então, e fora que são problemas infinitos que não acaba mais, né? Eu vou conseguir, o governo vai conseguir resolver todos os problemas? Não. Então, ele vai priorizar as ações. O Pacto pela Saúde ele vem com 3 vertentes importantes: o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão, tá? Então, o Pacto pela Vida ele vem trazer prioridades de ações, como, por exemplo, a redução da mortalidade materno-infantil. Ele vem trazer também como prioridade as ações, algumas doenças endêmicas, por exemplo, dengue, malária. Traz também como prioridade tuberculose, hanseníase. Além disso, vem priorizar as ações relacionadas à saúde da mulher, como câncer de mama e câncer de colo do útero. Então, ele traz algumas ações como prioridade. Vem reafirmar que o SUS é uma política social e não é uma política partidária. Porque o SUS nasceu com o partido XYZ. Não. O SUS não é uma política partidária, é uma política social, é da sociedade. O Pacto pela Saúde traz a defesa do SUS, a repolitização do sistema para a sociedade, em defesa do usuário, tá? Então, ele traz à tona a repolitização do sistema, dizendo que é política social e não partidária. E também traz o pacto em defesa, o pacto de gestão, aí que vem trazer à tona discussões sobre regionalização e descentralização, né? Dizendo aí que o serviço ele precisa ser regionalizado e descentralizado. E não obstante, ele traz um significado, um teor maior de união das esferas administrativas. Porque até o momento eu tenho normas, né? É a norma operacional básica de 91, a NOB 91, NOB 93, NOB 96, NOAS 2001, NOAS 2002. Tudo isso são normas. Normatizar. E quando eu falo de normatizar, vocês concordam comigo que eu estou falando de comando, né? Normatizar é comandar. Eu estou colocando uma norma, eu estou comandando. E aí o Pacto pela Saúde, ela vem tirar esse peso, esse caráter de normatização, de comando, onde ainda fica a impressão de que a União é que comanda, e traz a palavra pactuação, né? Pactuar, aonde o comando é dividido. Eu tenho essa descentralização, eu tenho a distribuição do poder. Então, é muito importante também aqui a gente frisar essas palavras. Sai da normatização e vai para a pactuação. Em 2011, a gente vai ter a publicação do Decreto 7.508, é o decreto que vem regulamentar a Lei 8080. A gente vai ver isso aqui também na íntegra, lá para o finalzinho do curso, porque isso aqui cai demais na prova de vocês, tá? Então, a gente vai ter uma aula só sobre o Decreto 7.508, que é o decreto que regulamenta a Lei 8080. Em 2012, a gente vai ter a publicação da Lei Complementar 141. Essa lei complementar, ela vem falar sobre o financiamento do município e do estado. A gente vai ver na próxima aula, na aula de Constituição, que a União tem uma porcentagem de financiamento, né? Só que a Constituição só coloca a porcentagem de financiamento da União. Não coloca a porcentagem de financiamento do estado e nem do município. E aí eu vou ter uma lei complementar em 141, a lei complementar 141, publicada em 2012, que vai trazer a porcentagem do município
e a porcentagem do Estado, onde o município financia também 15%, e o Estado financia em 12%. Em 2012, eu vou ter a publicação da Resolução 453, é a resolução que vem complementar a Lei 8.142. A gente também vai ver nas aulas de controle social essa resolução. Então, sabe aquela porcentagem de participação da comunidade que vocês conhecem, aonde é 50% usuários, 50% de mais segmentos? Sendo esses de mais segmento 25% trabalhadores e 25% prestadores de serviço e representantes do governo, esses 25%, quem me dá é a Resolução 453, tá? Essa informação quem me dá é a Resolução 453. E a gente vai ver essa resolução também na íntegra. Lá na aula de controle social, a gente vai ver Lei 8.142, Resolução 453, e a gente vai ver a Carta de Direitos e Deveres do Usuário. Vocês serão a primeira turma que vai ver essa aula, tá? De Carta de Direitos dos Usuários. Por quê? Embora não seja conteúdo da UEPA, da UFPA e do CESUPA, FGV adora a Carta de Direitos e Deveres dos Usuários. Adora, tá? E a gente vai ver isso daqui na aula de controle social. A Lei 13.097, publicada em 2015, vai trazer modificações sobre a participação de capital estrangeiro no Brasil, tá? Então, no artigo 197 da Constituição, ele vai dizer que é proibido capital estrangeiro financiar as ações de saúde no Brasil. Só que em 2015 ele abre algumas exceções, tá? Então, em 2015 a gente tem algumas exceções que é possível, então, o capital estrangeiro entrar aqui. Em 2016, isso aqui é muito importante também, em 2016 a gente vai ter a publicação da Ementa Constitucional de 95. Essa Ementa Constitucional, ela é um momento importante e, ao mesmo tempo, triste e drástico da história. Em 2016, a gente vai ter aí o governo de Dilma e Temer, né? A Dilma, no caso, sendo impeachment e Temer assumindo. E aí a gente vai ter a discussão da publicação da Ementa Constitucional de 95. Essa ementa, ela vem querer promover o congelamento dos investimentos em saúde, educação e outras áreas sociais até 2003. O que vai resultar em uma série de agravos à população, porque não vai ter investimento à saúde. Vai ter restrições de investimento e restrições de gastos, né? Então, manter o congelamento de investimento de saúde até 36, sendo que a população só aumenta, as mazelas só aumentam, cada vez mais doenças aparecem, índice de câncer, índice de violência só aumenta. E aí, para completar, a gente tem pandemia que a gente não espera ter um congelamento até 2036 é um absurdo. É uma série de agravos da população, tá? E a gente vai ter essa ementa 95, chamada de EC 95, que quer promover um congelamento. Isso aqui é um absurdo drástico. E isso cai na prova de vocês. Tem questões aí no material que a gente vai ver. Em 2017, a gente vai ter a publicação da Lei 13.427, que altera a Lei 8080, e aí ela vem introduzir o 14º princípio do SUS, que é o princípio que fala sobre atendimento especializado à mulher vítima de violência no geral, tá? Então, grande ganho olhando aí para a saúde da mulher. Em 2017 também a gente vai ter publicação das nossas portarias de consolidação. E para você que quer estudar SUS, você estuda SUS por aqui. Tá? Essas portarias estão atualizadíssimas. Então, quando sai uma nova doença de notificação, é publicada aqui na nossa PC4, que fala sobre doenças de notificação. Quando sai sobre o novo financiamento, é publicado na P6, que fala sobre financiamento. Quando sai uma nova política de saúde indígena, na P2, tá? Então, você quer estudar SUS? Aqui, nas nossas portarias de consolidação, que são 6.
A primeira fala sobre organização, a segunda sobre política, a terceira é sobre rede de atenção, a quarta sobre as doenças de notificação, a 5 sobre os sistemas e a 6 sobre o financiamento e custo do SUS. Em 2017, a gente vai ter a publicação da nova PNAB, da Política Nacional de Atenção Básica, e aqui a gente vai ter a mudança da equipe de atenção básica, onde agora ela é composta prioritariamente de médicos e enfermeiros, tá? Podendo acrescentar a CS e a assistência bucal, mas obrigatoriamente médicos e enfermeiros que compõem a equipe de atenção básica da nova PNAB de 2017. Em 2019, a gente vai ter o programa Previne Brasil, com a portaria 2.979, a publicação do Previne Brasil, que vem a ser, para essa época, né, 2019, o financiamento, o novo financiamento da atenção básica. Então, a gente vai ter a extinção do PAB fixo e do PAB variável, tá? A extinção do PAB fixo e do PAB variável. E que é o PAB fixo e o PAB variável? É aquele financiamento automático e regular. Então, todo mês cai um dinheiro fixo na conta lá do estado, na conta do município. E aí vai ser extinto isso daí. Não vai mais ter esse dinheiro fixo. O financiamento da atenção básica vai ser com base na captação ponderada, no pagamento por desempenho e no incentivo para as ações estratégicas. A captação ponderada é por cadastro. Então, a CS vai nas casas cadastrar e aí vai receber por cadastro, né? Por pessoa cadastrada. O 2, o pagamento por desempenho, é quando atinge um indicador, né? Indicador de vacina. Atingiu aí a pentavalente 95%. Então, você ganha um extra, né? Um incentivo a mais. E um incentivo para as ações estratégicas seriam alguns programas especiais, por exemplo, o programa Saúde na Hora, então ganha um extra, o programa Saúde na Escola também ganha um extra, tá? Alguns programas que funcionam aí e que têm resultado ganham incentivo a mais. Então, esse seria o novo financiamento do programa Previne Brasil. Em 2020, a gente vai ter a extinção do NASF, do Núcleo de Assistência de Saúde da Família, não tem mais NASF. A União diz que não vai financiar o NASF, não vai pagar. E se o município quiser manter NASF, é o município que vai pagar, é o município que vai manter. A União não paga mais. Então, extingue NASF aí. E aí, em 2020, a gente está vivendo um momento histórico mundial muito importante, né? Também marcado por tragédias e altíssima mortalidade, que é a pandemia da Covid-19. Com a pandemia da Covid-19, a gente vê um boom de leis, programas, sistemas relacionados à saúde nascendo, né? Tudo ali para tentar resolver o que a gente vivia na época, que era a pandemia. E aí, a gente vai ter, em 2020, a publicação da Lei 14.121, 19 de abril, que vem alterar a Lei 8080, e que fala sobre a facilitação da exportação de bioma. Então, a gente antes, né, era possível exportar material genético, só que era uma burocracia muito grande. E na pandemia, quando se descobria uma nova cepa, quando se tinha resistência de vacina, alguma outra coisa, precisava-se que essas informações chegassem em tempo hábil, né, o mais rápido possível. E aí ter um monte de documentação que dificultava essa exportação não era interessante. Então, é publicada uma lei que vem facilitar a exportação de material genético de bioma e resultado da pandemia. Também em 2020 é publicado a Lei 14.021, de 7 de julho, que altera a Lei 8080 e vem trazer para a gente o subsistema de saúde indígena, tá? O subsistema de saúde indígena, onde vem trazer que o financiamento da saúde indígena é prioritariamente da União, tá? Porque ficava um negócio que o município jogava para o Estado, o Estado jogava para o município, ninguém sabia quem financiava, quem ia ajudar, e aí lança a lei onde a União é responsável pelo financiamento desse subsistema. Vocês terão uma aula também só sobre isso.
Em 2021, a gente vai ter a alteração do Previne Brasil, com a portaria de 2.254, em 3 de setembro. É um marco também interessante, porque o Previne Brasil ele é lançado no final de 2019. Início de 2020, a gente vai ter pandemia. Aí o Previne Brasil me diz que esse financiamento ele vai ser por captação ponderada, que são, né, os cadastros das famílias, dos indivíduos. Só que vocês concordam comigo que na pandemia a CS não ia cadastrar? A CS não ia nas casas. Era isolamento social. Não tinha cadastro. Se não tinha cadastro, não tem financiamento. Fora que a unidade básica ela se tornou ponto de acesso, né, para Covid leve. Então, não tinha um financiamento fixo e as ações da unidade não pararam. Cadê o financiamento, né? Aí, em 2021, é publicado uma quarta forma de financiamento, que é com base em critérios populacionais, que nada mais é do que o antigo financiamento, o PAB fixo e o PAB variável. Já funcionava bem antes, as unidades tinham um valor fixo que caía todo mês, que eles faziam uso, né? Funcionava legal mesmo, então volta à tona os critérios populacionais, e aí eles recebem financiamento. Aqui nessa época, né, cada indivíduo valia em torno de R$ 23, cada indivíduo. Então, eles recebiam por critérios populacionais. R$ 23 por indivíduo, fazia o cálculo e recebia ali, tá? Seria ali um per capita, mais ou menos. Hoje a gente não está valendo tudo isso, não, tá? Hoje a gente está valendo uma média de R$ 5 aí para atenção primária. Em 2021, a gente vai ter a publicação da Política Nacional de Informação e Informática em Saúde, vem trazer à tona a integração dos sistemas do setor público e privado, né? Também devido à Covid, a questão aí de fazer notificação em tempo hábil, assim por diante. Em 2021, a gente vai ter a publicação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que define diretrizes para esse público-alvo. Em 2022, a gente vai ter a publicação do Telesaúde. Isso aqui também é fruto da pandemia, né, das ações e assistências realizadas à distância, e o Telesaúde veio para ficar. Em 2022, a gente vai ter a alteração do Previne Brasil, com a publicação das propostas de 7 indicadores de pagamento. Lembra que eu falei para vocês que uma das formas de pagamento seria os incentivos? Pois é, incentivo, né, que tinha publicado lá, mas que ninguém sabia qual era esse incentivo. Afinal de contas, quais são os indicadores que vocês vão fazer de incentivo? E aí, somente em 2022 é que é publicado os 7 indicadores. Aqui, tá? A gente vai ter uma aula só sobre Prevenir Brasil também, quando a gente falar sobre o financiamento do SUS. Eu vou falar para vocês sobre o Prevenir Brasil. Em 2023, a gente vai ter a publicação da Lei 14.572, que altera a Lei 8080. Ela vem trazer para a gente a Política Nacional de Saúde Bucal no SUS. Importantíssimo marco e ganho para as questões, né, para os nossos colegas aí da saúde bucal, os odonto, porque agora amplia o leque de atuação deles, que antes era somente na atenção primária, né, ou fortemente na atenção primária. Agora a gente vê aí bucomaxilo até na UPA, odonto dentro de UTI, fazendo limpeza de cavidade oral. Isso aí é um ganho enorme para eles e para a gente também, para a enfermagem, né, que é um trabalho a menos. Em 2023, a gente tem a alteração também da Lei 8080 com a Lei 14.655, aonde a gente vai ganhar uma nova composição do CONITEC, vai entrar um médico representante da AMIB aqui, a gente vai falar sobre CONITEC numa aula específica. A gente está bem rapidinho, tá, gente? Porque tudo isso aqui a gente vai falar especificamente, tá? A gente vai falar especificamente aí. E em 2023, a gente tem a publicação da Lei 14.679, que altera a Lei 8080 e também altera a Lei 9.394. Essa lei é a lei que fala sobre as diretrizes básicas de ensino do Brasil e vem publicar o princípio, né, o 15º princípio do SUS, que é o princípio que fala sobre os direitos humanos de crianças e adolescentes vítimas de maus tratos, negligência e violência sexual.
Então, profissionais da saúde, pedagogos, professores, entre outros, que entrarem em contato, que suspeitarem de violência a nossas crianças e adolescentes, vocês são obrigados a entrar em contato com o serviço de segurança, né, e fazer aí a sua denúncia, fazer alguma coisa. Então, a lei ela vem alterar, essa lei aqui, né, vem alterar duas leis, a lei orgânica e a lei das diretrizes básicas nacionais de ensino. Ainda em 2023, a gente vai ter a publicação da Lei 14.737, de 30 de outubro, que vai incluir um novo campo de atuação do SUS, que é a assistência toxicológica, vem facilitar o acesso a antídotos e medicamentos relacionados à toxicidade. Ainda em 2023, a gente tem a publicação da Lei 14.737, de 27 de novembro, que altera a Lei 8080 e amplia o direito da mulher a ter acompanhante em vários outros serviços. A gente vai ver isso aqui na Lei 8080, um capítulo inteirinho que falava sobre o acompanhamento da mulher no período de trabalho de parto, né? No período de pré-parto, parto e pós-parto. Foi riscado, foi vetado, e a gente ganhou que a mulher tem direito a direito acompanhante em qualquer serviço, em qualquer assistência, em qualquer ação, tá? Um ganho importantíssimo, porque a gente sai dessa visão em que a mulher era presa no sentido de materno-infantil, como se a mulher só precisasse de assistência no período gravídico, e vai para a assistência da saúde da mulher. Então, para mim, e agora é muito pessoal, né? Esse foi o principal ganho de atualização que nós tivemos nos últimos anos. Sai dessa visão da mulher materno-infantil, da mulher como ser reprodutor, a mulher como ser gravídico, e vai para a mulher. A mulher que tem câncer de mama, a mulher que tem câncer de útero, a mulher que tem dificuldade de ter acesso ao planejamento familiar, a mulher que tem HIV, AIDS, sífilis e assim por diante, não é só a mulher reprodutor, tá? A gente vai ver esse capítulo aí também na íntegra quando a gente falar de Lei 8080. Ainda na Lei 8080, agora em 2024, 16 de janeiro, nós tivemos uma atualização da lei que vem estabelecer a revisão periódica dos valores de remuneração dos serviços prestados ao SUS, com garantia da qualidade e do equilíbrio econômico-financeiro. Então, essa lei vem falar que precisa ser atualizado frequentemente os gastos, e essa atualização precisa estar disponível para a população no geral, né? Todo mundo ter acesso a esse equilíbrio econômico-financeiro. Ainda em 2024, agora bem recentemente, 10 de abril, nós temos o lançamento do novo financiamento da atenção primária. Então, é extinto o Previne Brasil e a gente ganha cofinanciamento da atenção primária, onde ele é basicamente feito pelo componente fixo mensal, que já funcionava bem antes, e a gente ganha também um incentivo de implantação por equipes, né, por tipos de equipes. A gente vai ter uma aula só sobre isso aqui, só quando a gente falar sobre financiamento. Certo, meus amores?